Boa tarde, pessoal. Conforme combinado, hoje então a gente vai falar um pouquinho sobre os Incas, tá bom? A gente já conversou sobre os astecas, os maias e agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa civilização, tá bom? Vamos analisar as suas principais características e suas contribuições para as sociedades na atualidade. Vamos lá. A civilização Inca floresceu no século 12 e 16 e vai atingir cerca de 15 milhões de habitantes, tá? Então, essa civilização vai se desenvolver na região andina, tá? Aqui na costa do Oceano Pacífico, tá bom? Viveram na região das Cordilheiras dos Andes, na América do Sul, nosso continente, nos atuais países, né? Equador, Peru, Bolívia, Chile e até mesmo parte da Argentina. Fundaram no século XII sua capital, que é a cidade sagrada, Cusco, e possuíam uma etnia quichua. Temos como destaques entre as principais cidades Cusco, Machu Picchu, Vilcabamba, Quito, tá? E vão ser dominadas lá no século XVI pelos espanhóis, precisamente no ano de 1533, tá? Machu Picchu, também a gente pode defini-las como velha montanha, é o símbolo da sociedade, tá? Inca. No ano de 1983 vai ser declarado como Patrimônio Cultural e Natural da Humanidade, ou seja, uma das 7 maravilhas do mundo. Nessa velha montanha, né, a gente consegue encontrar ali resto dos templos, os palácios, os monumentos, tá? Um complexo de muralhas, canais de água, demonstrando a sabedoria desses povos, tá bom? Foi possivelmente construído lá no ano de 1450, mas somente no ano de 1911 vai ser, digamos assim, oficialmente descoberto pelo norte-americano Hiram Bigman, tá certo? Fica no topo de uma montanha a 2.400 metros de altura, na Cordilheira dos Andes. Tinha capacidade até mesmo de abrigar 10 mil habitantes. Foi construído no século XV, tá? Demonstrando a sabedoria desses povos, sua complexidade, suas principais características. Então, Cusco era a capital do império, onde vivia o Inca, ou Sapa Inca, que era o governante. Então, vivíamos uma monarquia, um poder absoluto e era hereditário. Tá? Os Incas possuíam uma população de cerca de 10 a 15 milhões de pessoas já no início do século XVI, segundo algumas fontes históricas. O imperador era conhecido como Saca Inca ou Inti e era considerado um deus na terra. Então representava o povo e sim também era considerado um deus. Então a sociedade era hierarquizada, tá? Ou seja, tínhamos os Ailu Real, que eram os incas de sangue, a camada média que era composta pelos funcionários públicos e os trabalhadores mais especializados, e a classe mais baixa, tá? Que eram os artesãos, camponeses, e essas pagavam altos tributos ao rei em forma de mercadoria ou trabalhando em obras públicas. Né? A gente tem como exemplo as suas estradas, demonstrando sua complexidade. Então, essa civilização complexa era interligada por meio de estradas onde essas pessoas poderiam trabalhar pagando seus impostos. Então, a população vivia em pequenas aldeias coletivas agropastoris. Então, cada aldeia era habitada por um grupo de famílias unido por laços de parentesco ou mesmo aliança. O conjunto dessas famílias se chamava Ailu, sendo que o chefe era o Curaca, que distribuía os lotes de terra para esses membros e organizava o trabalho coletivo e tinha a função também de mediar possíveis conflitos entre os membros dessas aldeias. Na questão da pecuária, domesticaram a ilhama, animal da família do camelo. Esse mesmo animal era utilizado para transporte, a lã, a carne, o leite. Então tudo era utilizado
né, por esses povos, principalmente esses animais. Então, além das lhamas, tínhamos as alpacas e também as vicunhas. Na questão da agricultura, pessoal, eram bastante desenvolvidos. Então, eles conseguiram usar a tecnologia de aquedutos, drenaram pântanos, plantavam em chamados terraços, usavam então a técnica de terraceamento, que impedia, digamos assim, o escoamento da chuva perdesse a força e fizesse deslizamentos, continha então assim a erosão e era de menos impacto. Então construíam, tá vendo, ó, nas encostas dessas montanhas, plantavam principalmente batata doce, milho, pimenta, algodão, amendoim, mandioca, alguns grãos chamados quinua. Mesmo com todo esse desenvolvimento, não tinha um sistema de escrita específico. O idioma Quechua serviu de instrumento para unificar essas pessoas e o que era transmitido era através dos memorizadores, tá? Então, sem escrita não registravam suas observações astronômicas, mas sim elas existiram, tá? Os sacerdotes chegaram a observar os astros, mantinham um calendário, mas não vai ultrapassar na questão de tecnologia os dos maias. E interessante para a gente finalizar aqui, que como a gente viu, tínhamos esses memorizadores, tá? Então, essa demonstração de conhecimento, a gente pode observar até mesmo na questão de tratamentos de enfermidades, e segundo alguns arqueologistas, nessas múmias recém-descobertas, na atualidade, é possível observar a complexidade do seu conhecimento e a utilização de alguns certos instrumentos para a mumificação. Na questão sistemas de mensagem, a gente tem os chasqui, tá? Como que funcionava esses chasqui? Já que eram memorizadores, o recado era passado para essa pessoa aqui, ele corria do ponto A até o ponto B. No ponto B, ele passava a mensagem para um outro chasqui, esse corria do ponto B ao C, e assim, basicamente uma forma de correio, tá? Então, um sistema de entrega de mensagens compostos ao longo do caminho. Basicamente o WhatsApp que a gente usa hoje, mas essa mensagem era transmitida de uma pessoa para outra e esse cara corria, entregava mensagem, outro corria, levava até outro posto ali. Na questão da contabilidade, eles utilizavam os quipus, que era um conjunto de nós e barbantes coloridos, tá? Que eram utilizados justamente para registrar a soma das colheitas, os habitantes e os impostos. Já na questão da matemática, utilizavam um sistema numérico decimal. Então, mesmo não tendo aqui, como a gente viu, né, um sistema de escrita, né, usando a metodologia da memorização, eram povos extremamente inteligentes e complexos, que faziam parte do contexto dessa América pré-colombiana. Eram os povos com maior destaque que viviam aqui antes de serem dominados pelos espanhóis. Tá certo, pessoal? No demais, se cuidem. Entre em contato com o professor em caso de dúvidas. Valeu!